paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao Jardim Particular. Hoje, no capítulo 10, estaremos estudando seu casamento, com a seguinte temática: uma só carne, duas cabeças. É muito importante lembrar que o versículo bíblico de Gênesis 2:24 diz assim: por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Porém, continuam sendo duas cabeças diferentes, dois caminhos diferentes, que a partir da união conjugal, então, deverão trilhar o mesmo caminho. Para isso é necessário ajustes, acordo, para que então esse casal possa viver o propósito de Deus. Objetivo: compreender a união do casamento e as diferenças entre homem e mulher. O homem é diferente da mulher desde a sua composição e características físicas e emocionais. O homem interpreta os fatos de uma maneira, a mulher de outra. O homem tem uma percepção, a mulher tem outra, mas os dois precisam agora conciliar sua maneira de ver a vida, suas interpretações dos fatos e sempre optar pelo que é melhor para o casal. Casamento é uma união formal entre duas pessoas, reconhecida por lei ou costume, com a intenção de promover parceria, amor, companhia, segurança e formar uma família. Não é só a sexualidade, mas é o fato de compartilhar a vida com o outro. Aqui vem os anseios, aqui vem os sonhos. E o que a gente espera da outra pessoa? Que seja um parceiro, que seja um companheiro. Para isso, nós teremos que moldar a nossa visão. Sonhos de quando éramos solteiros ou solteiras. Aqui você faz tudo projetando o seu futuro sozinho. A partir da união conjugal, os sonhos precisam ser trabalhados pensando no outro. A partir desse princípio, então, é possível viver uma vida plena e, lógico, terá que abrir mão de algumas coisas para que possa haver realização de ambos. Abre parênteses. Casamento não é para satisfazer um dos cônjuges, mas é para satisfazer os dois. Por isso, tanto homem quanto mulher terão que abrir mão de algumas coisas. E as pessoas que não estão dispostas a abrir mão de nada, elas não podem entrar em um relacionamento. Cada cultura tem suas crenças e regras a respeito do casamento, mas há um princípio que é universal: a moralidade. Interessante que quando você olha na questão cultural, tem coisas que para nós não é interessante, não chama atenção e não fecha dentro dos nossos costumes. Porém, para que um relacionamento funcione, seja na nossa região, seja na nossa cultura ou em outra, é necessário que haja um padrão moral que norteie esse relacionamento. Ou seja, limites que não devem ser avançados pelo bem comum. Quando duas pessoas se casam num relacionamento heterossexual, que é o nosso cristão, homem e mulher, vêm com costumes e gostos diferentes e após a união matrimonial, irão acostumar com a companhia, aprender com o outro e se ajustar nas diferenças. Bem, embora a gente tenha muita coisa em comum culturalmente, mesmo assim, no Brasil, nós temos muitas etnias, muitas descendências. E quando você olha, cada povo trouxe o seu costume, e isso está enraizado no seu ser. Quando as pessoas se casam, elas passam a conhecer o outro
não apenas como nós chamamos de perfil, não conhecendo um lado, mas conhecendo o todo de uma pessoa. E aqui haverá muitas diferenças nos gostos, nas vontades, mas o propósito tem que ser um. Por isso, tem a lua de mel, tem aquele tempo ali do casal em que eles vão tirar para estar juntos, para apreciar do amor, do carinho, da sexualidade, enfim. Mas depois, no dia a dia, na rotina, um terá que acostumar com o outro, um terá que compreender a visão do outro. Repito o que disse: nunca deve um apenas ceder, mas os dois, para que possam ter uma vida plena e feliz. Vamos analisar alguns aspectos. Primeiro, deixar pai e mãe. Os filhos devem honrar e respeitar seus pais, mas essa expressão significa assumir a responsabilidade por sua família na área afetiva, espiritual, financeira e outros. Bem, deixar pai e mãe não significa abandonar. Deixar no sentido de eu estou saindo da casa do meu pai para agora iniciar a minha própria família, o meu próprio relacionamento. Aqui haverá um desapego emocional. Antes você, homem, era liderado. Agora você será o líder. Quando a Bíblia fala do líder, do marido, do esposo, o líder espiritual, o sacerdote do lar, aqui traz uma carga muito grande sobre a vida do homem. Esse sacerdote do lar, ele tem funções a cumprir. Espiritualmente, vida de oração, prática da palavra. Não é o tanto que você conhece da Bíblia, é o tanto que você pratica. E você vai colocar isso, você vai transmitir isso no dia a dia, na área familiar. Aquele marido intercessor, trabalhador, que irá honrar a sua companheira, independente das circunstâncias, independente das fases. A mulher também tem as suas funções. A mulher também precisa ter liderança espiritual. Ainda que a Bíblia trata do assunto da submissão, mas isso é em amor, isso é em respeito, isso não é em imposição. Deve ser uma mulher de oração, deve honrar o esposo, deve cumprir suas funções. Bem, se o homem cumpre suas funções e a mulher as suas, nós teremos um casal bem sucedido. Se temos um que cumpre e o outro não, teremos um sufocado. E não é esse o plano original de Deus para as famílias. O ensinamento bíblico é que o marido ame a esposa, que a esposa honre o marido, e aqui há uma engrenagem que as coisas funcionam. Bem, deixar pai e mãe no sentido de agora tomar as rédeas da própria vida. Terá que ser uma pessoa de oração e que pratica a palavra, um líder espiritual. Terá responsabilidade afetiva. Essa parte fala do amor, do carinho, da parceria, do tanto que um se doa, do tanto que um se entrega para o outro. Aqui não pode haver competição, aqui não pode haver orgulho, aqui não pode haver ressentimento. Porque as pessoas que mantêm esses sentimentos no relacionamento nunca terão uma vida plena, nunca terão uma vida frutífera. Bem, responsabilidade espiritual, afetiva, financeira. Quem casa precisa de uma independência financeira. Isso significa o seguinte: ter a tua casa, ter o teu trabalho, pagar as tuas próprias contas e para homem e mulher administrar o dinheiro. É essencial para que possa ter uma vida realizada. Sonhos, aspirações, isso é outro lado da história que com o tempo você vai conquistando. Mas refiro-me à administração do lar e a suprir as necessidades básicas.
Segundo ponto, união. Além da questão sexual, precisa haver concordância de pensamentos. Abre parênteses, como está no livro, sem opressão. Concordância de pensamentos. Bem, o tema já diz o seguinte: uma só carne, duas cabeças. Para isso, precisa desenvolver algo chamado diálogo. Conversar não é impor ideias, é transmitir a sua ideia, permitir que o outro raciocine e nunca tomar uma decisão na base da imposição ou da opressão. Ajustes nas metas e desejo de andar juntos. O fato de você se casar, de eu me casar, não nos anula como pessoas. Vou usar um exemplo muito simples. Meu marido gosta de pescaria, eu gosto de gatos. Casamos, ele continuou com o gosto dele, eu continuei com os meus. Tivemos que alinhar os nossos gostos para que nenhum ficasse sufocado. Você tem os seus gostos. Você tem um estilo próprio e o teu cônjuge tem outro. Então precisa alinhar essas vontades, essas percepções, essas necessidades e esses desejos para que possam caminhar juntos. Caso contrário, o que a Bíblia ensina, se não houver acordo, não tem como andar junto. A união, ela está além de você estar ao lado de uma pessoa. A união significa estar no mesmo propósito, caminhar na mesma direção, remar juntos. Se um rema, se um se esforça e o outro não, haverá um problema aqui. Mas se os dois trabalham juntos, é mais fácil de alcançar os objetivos. Amor não é um sentimento aleatório, é expressão. Quando se fala em amor, na nossa cultura, a gente ouve aquelas músicas, aquela sofrência, a gente escuta tantas coisas. O amor, segundo a Bíblia, ele não é apenas um sentimento, ele é prática. Não adianta dizer que ama se não tem atitude de amor. Há uma diferença entre falar e agir. Você já leu o livro As 5 Linguagens do Amor? Procure esse livro e leia. Ele é muito esclarecedor no sentido de que você tem uma primeira linguagem de amor e o teu cônjuge tem outra linguagem de amor. É muito importante compreender esse fator para que você não transforme em um problema algo que pode ser solucionado de maneira muito simples. A maneira com que nós recebemos o amor, a atitude da outra pessoa é muito relevante. Por exemplo, eu gosto de ganhar presentes. É algo que me deixa feliz. Mas nem todas as pessoas têm a mesma reação que eu ao receber o presente. Talvez o teu cônjuge seja alguém que gosta de receber presentes, então vai ficar muito feliz. Talvez a primeira linguagem dele não seja essa. A primeira linguagem do amor dele pode ser atos de serviço, ele gosta que você ajude ele. Ele se sente amado quando você ajuda. Então, só a título de esclarecimento, para que você possa ler esse livro, é importante você compreender que a maneira com que eu transmito e recebo amor diferencia de uma pessoa para outra. Por que é importante esclarecer isso? Porque alguns conflitos são gerados nessa dinâmica. E se a gente for compreendendo os fatores, a gente não vai ficar ressentido por qualquer coisa. A gente vai tocar a vida com mais tranquilidade. Amor não é apenas um sentimento, é prática, é exercício, é doação. É trabalho, sabe? A gente tem a nossa casa e de nada adianta trabalhar fora e não cuidar da casa. Mas trabalhar fora para trazer o sustento e cuidar do lar é uma excelente demonstração de amor.
Porque a casa é o nosso reflexo. Então, quando nós cuidamos, organizamos, limpamos, significa que nós nos sentimos bem naquele local, nos sentimos bem naquele ambiente. Cuidado, respeito. A falta de respeito é um dos maiores vilões que tem destruído relacionamentos. Tem pessoas que estão colhendo frutos amargosos porque não respeitaram o cônjuge no relacionamento, às vezes no início do casamento ou no decorrer dos anos, e hoje não está colhendo frutos bons. Analise, é muito importante que haja respeito no tratamento. Exemplo, como você trata as pessoas de fora? Eu trato bem, com equilíbrio. Como você trata os de dentro? Os de dentro não precisa respeitar. Se você tem essa mentalidade, você terá um sério problema. Respeite os de dentro, da mesma maneira que você respeita as pessoas de fora. Cuide das pessoas de dentro mais do que você cuida das pessoas de fora. Proteja as pessoas do teu lar. Lembrando que proteger não é sufocar. Proteger é quando há uma situação de fora, uma situação ameaçadora e você se impõe. Sufocar é quando você não permite que o outro sonhe, que o outro aspire e que o outro tenha vontades próprias. A gente precisa compreender as diferenças. Respeito. Valorização dentre outros. Valorizar a pessoa que convive com você. Descubra os gostos. Cuide. Transforme o lar em um ambiente agradável. Faça o que o outro gosta de se alimentar. Participe das atividades. Outro detalhe, não é apenas eu ser satisfeita, eu ter a companhia quando preciso, e o cônjuge não ter quando é um evento que ele se importa, que ele gosta. Por exemplo, o casamento de um familiar. Participe. Não fique em casa por alguma situação. Vai, mesmo que às vezes hajam divergências, mas são momentos em que a gente deve aproveitar para estar perto, para estar junto, para compartilhar. A gente precisa de discernimento para plantar amor ao invés de plantar discórdia. Plantar paz ao invés de plantar ressentimento no outro. Porque tudo que nós plantamos no coração do outro, um dia nós iremos colher. Então é muito importante esse detalhe aqui. Amar não é dizer que ama. É fazer coisas que validem as palavras e que demonstrem comprometimento. Sonhos. A partir do casamento, o casal precisa alinhar os objetivos e sonhos para os dois estar satisfeitos na relação. Bem, sonhava sozinho, agora continua sonhando. Só que tem que alinhar o sonho com a outra pessoa. Por exemplo, eu sempre gostei de estudar. Nunca parei de estudar. Mas precisei alinhar esse sonho à minha realidade. Então, continuei estudando, me adaptei, estudei à distância, tive que me esforçar mais, realizei o sonho sem trazer atrito no relacionamento. A tua situação é outra, mas analise algo aí, não deixe de sonhar, não deixe de realizar, mas tente adaptar o sonho e faça sempre o que for melhor para ambos. Apoio mútuo em vez de competição. A competição, ela é infantil. Ela demonstra pessoas adultas com um comportamento de criança. E a Bíblia ensina o seguinte: quando eu era menino, eu agia como menino, vamos colocar aqui. Agora que eu sou adulto, eu não tenho mais ações de menino. Não vamos entrar na etimologia do texto, mas vamos aplicar ao relacionamento conjugal. Eu não posso ter atitudes de criança num relacionamento. Eu preciso analisar os fatos e fazer o que é certo, independente se vai contra
o meu orgulho, a minha vaidade ou não. Por isso, todo relacionamento ele precisa ser regido por princípios morais, éticos, espirituais. Honrar a Deus, honrar a você mesmo, o teu corpo, a tua essência, honrar o cônjuge, honrar o relacionamento. Aí as coisas funcionam. A administração, tanto de conflito quanto de dinheiro, para desenvolver confiança e segurança entre o casal. Bem, administrar conflitos na teoria é mais fácil. Mas quando surgem os problemas, quando surgem as diferenças, quando surgem as necessidades, tem que sentar, tem que confrontar o outro. Esses conflitos, eles são complicados, mas é importante que haja, sim, sempre uma solução baseada, não na imposição, mas na conversa. Conversar para administrar conflitos, manter a paz. Segundo, administrar o dinheiro, como já estudamos na parte das finanças. Evitar o consumismo, que é gasto desnecessário. E consumir, comprar aquilo que é essencial para a sobrevivência. Amabilidade. De nada adianta a gentileza fora de casa, se no âmbito do lar não houver responsabilidade afetiva e apoio emocional. De nada adianta as pessoas ser amáveis, carinhosas fora de casa. Como que as pessoas conhecem o fulano no trabalho? Nossa, ele é uma pessoa legal. Como as pessoas conhecem a fulana no trabalho? É uma pessoa querida, prestativa. Nossa, é uma ótima companhia. E se perguntar para os familiares, como essa pessoa é dentro de casa? Se as pessoas de casa disserem a mesma coisa, é prestativo, é trabalhador, é respeitoso, parabéns. Mas em muitos casos não é assim. Em muitos casos há uma dupla personalidade. Fora de casa é legal, é prestativo e dentro de casa não é. De nada adianta ser bom para os de fora se dentro de casa não é uma pessoa amável. Quando essa pessoa está chegando na rua de casa, no portão de casa, qual é a reação dos familiares? Medo? Insegurança? Ou alegria porque a pessoa chegou? É sobre essa amabilidade que a Bíblia ensina. Quando chegar no teu lar, que seja um momento de carinho, de amor, que haja uma boa recepção, que haja uma boa convivência. E se for ao contrário, precisa de corrigir algumas coisas. Todo ser humano tem feridas emocionais. Mas entenda, ninguém é culpado pelas nossas dores. Não transfira para os teus familiares as tuas frustrações e as tuas dores. Corta o ciclo. Isso se chama inteligência emocional. Vai para a oração, pede para o Espírito Santo te orientar nas áreas em que precisa mudar, áreas em que precisam ser trabalhadas. Não transforme o amor, o coração de alguém que está cheio de amor, em um deserto árido. E tem muitas pessoas fazendo isso com o coração do outro. E a Bíblia é clara, e ela nos confronta quando ela fala sobre o amor, sobre o respeito e sobre o cuidado de um cônjuge para com o outro. Parceria. Ser parceiro vai além de morar junto. Está relacionado ao fato de apoiar o outro e crescer junto. Bem, se o teu cônjuge tem um projeto, apoie. Não fique de fora. Não fique sabotando o projeto. Apoie. Porque se ele crescer, você irá crescer junto. Se você crescer, o teu companheiro irá crescer com você. Tem homens que são sabotadores de sonhos e tem mulheres que são sabotadoras de sonhos. Não faça isso. Cada mente, ela é um universo. Cada pessoa, ela tem coisas encantadoras dentro de si. Basta você se envolver no universo da outra pessoa, ao invés de ficar de fora, ao invés de ficar com o coração fechado,
coração duro, coração ressentido, abre parênteses. A gente ouve muito a seguinte frase: ah, o diabo destruiu o meu relacionamento, fecha parênteses. Foi o diabo mesmo? Não foi, foi você. Com atitudes, com frieza, com distanciamento emocional. Ah, essa é a minha personalidade e eu não mudo. Não é assim que funciona no relacionamento. Tem muitas coisas que a gente precisa abrir mão. Tudo dentro dos parâmetros da normalidade e da moralidade. Abra mão do teu orgulho, sim, se você quer ter um relacionamento próspero. Fidelidade não está relacionada a circunstâncias, mas a caráter. Saber rejeitar a tentação e valorizar o outro. Bem, eu tenho um vídeo que se chama Votos de Casamento, não sei se você já assistiu. Nesses votos de casamento, o que a gente faz? Promete ser fiel na alegria e na dor? Sim. Na dificuldade ou na bonança? Sim. Na tristeza? Sim. Na alegria? Sim. Aí você vai prometendo tudo, você vai dizendo sim para tudo. E você não para pensar que esses momentos, eles irão chegar na nossa vida. Vai chegar o momento do luto na família, vai chegar o momento que um dos cônjuges passará pela depressão, passará pela enfermidade, a dificuldade financeira virá, as adversidades de vários lugares virão, e você prometeu que seria fiel em todas as circunstâncias. A fidelidade, ela está relacionada ao caráter e não à circunstância. Se fosse por circunstâncias, então em um momento você seria fiel e no outro não. Não é isso que a palavra nos ensina. Você fez um pacto com uma pessoa, honre-o até o final. Fidelidade não está relacionada à circunstância, mas ao caráter. Saiba rejeitar a tentação. A tentação, ela vem de várias formas. E ela vem dentro da carência humana. Todo ser humano tem carências. Homens e mulheres, aprenda a lidar. Inclusive, tem um capítulo que nós trabalharemos somente essa questão. Aprenda a lidar com as tuas carências, para que elas não dominem você. E mantenha-se íntegro, mantenha-se fiel no teu relacionamento. Manter a paz. Saber o momento de agir, falar e calar. Para você ter paz no relacionamento, você primeiro precisa ter paz consigo mesmo. Se você não tem paz no teu coração, você sempre estará perturbando o outro, cutucando, criticando, reclamando. E vai que uma hora o outro vai perder a paciência com você. Cultive a paz no teu coração, para que você possa ter um relacionamento pacífico. E quem tem filhos, permita que esses filhos cresçam num ambiente tranquilo. Não num ambiente cheio de brigas, de críticas e reclamações, de pessoas que estragam festas, de pessoas que estão sempre mudando nas questões emocionais. Uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Se você tem algum problema, como bipolaridade ou algum outro transtorno, procure ajuda, faça uma terapia. Mas não transfira essas dores, não sangre em cima dos familiares. Quantas pessoas que cresceram e que sofrem com as lembranças, com as memórias. Cultive a paz no teu coração. Seja firme, mas seja pacífico. Analisamos alguns pontos interessantes, mas a vida conjugal requer cuidado constante e propósito. Bem, não é cuidar por um tempo também. Você precisa ser uma pessoa perseverante. A vida vai passando, as fases vão mudando, a gente vai amadurecendo. Mantenha-se firme, mantenha sempre o foco, honre a Deus, honre a tua família, honre o teu ministério e prossiga, porque o tempo, ele é incrível, ele passa para todos nós. Daqui a pouco você vai olhar para trás e você vai ver a tua história e que quando você fizer uma reflexão, que você não sinta vergonha, mas que você se sinta honrado,
pelas decisões que você tomou. Ter um lar não é apenas um lugar para sobreviver, mas propiciar um ambiente de paz e aconchego. E agora? E as crises? Acontecem com todas as pessoas e refletem nos relacionamentos. Gente, as crises, elas são normais. Elas só não podem durar a vida inteira. Mas, quando surgir a crise em uma área em que um está faltando com o outro, dá para resolver, dá para conciliar. Um dos pilares para que o relacionamento seja firme é a vida de oração. Outro pilar é a base moral, não romper princípios, ser fiel, ser íntegro, porque quando a crise chegar, isso aqui vai contar muito. Então, que você possa ter um histórico de lealdade no teu relacionamento. Não permita que ninguém te critique porque você está enfrentando uma crise conjugal, porque elas acontecem. Tem aqueles moralistas que sempre eles querem interferir nas nossas histórias, sempre querendo dar lição. Evita essas pessoas. Permita e ouça conselhos de pessoas maduras, que estão dispostas a te ajudar a se levantar mesmo, espiritualmente, emocionalmente. Mantenha sempre a postura. As crises acontecem com todas as pessoas e automaticamente são refletidas nos relacionamentos. Busque ajuda, saiba administrar os conflitos, não deixe de orar, siga princípio, honre a Deus e invista na tua família. A tua família sempre irá torcer por você, sempre estará de braços abertos, ainda com todos os problemas que haja no âmbito familiar, mas são as pessoas que mais torcem por nós. Outro detalhe é lembrar que a tua personalidade, isso aqui é importante. Tua personalidade não é anulada porque você casou. Ah, eu casei e aí o meu cônjuge não me aceita como eu sou. Aí é um problema dele. A tua personalidade não irá mudar. Teus gostos, as tuas preferências por decoração, por cores, vontades, a tua maneira de se expressar. Claro que quando a gente entra no relacionamento, a gente se torna um pouco mais discreta, um pouco mais reservada, mas a tua personalidade, ela não pode ser anulada. No momento em que for, aí você deixa de existir. Você deixa de ser você. E aí você vai desenvolver uma ansiedade, uma tristeza, uma depressão. Então tem que analisar esses fatores aqui. A tua personalidade não é anulada porque você casou. Você tem tua visão de mundo, sonhos e projetos. Só precisa alinhar a tua realidade financeira e a tua realidade conjugal e nunca prejudicar o cônjuge. Tudo que você fizer, a partir do momento que você casou, você não pode pensar mais só em você. Você tem que pensar no outro. Sempre, esse é um princípio bíblico. Tudo que vocês querem que os homens vos façam, fazei vós, primeiro. Quanto ao casamento, muito mais. Ah, eu quero ser amado, então ame. Eu quero ser cuidada, então cuide. Eu quero ser respeitada, então respeite. Porque o outro é espelho, é reflexo. Tem pessoas que estão recebendo algumas coisas que elas não estão gostando, mas na verdade o problema está no que elas estão doando. Preste atenção nesse princípio para você ter uma vida em paz. Para nós encerrar, o casamento é um pacto. É uma união entre duas pessoas, somente Deus pode estar entre os dois. Se for para haver um triângulo amoroso, é se Deus estiver no meio. Ninguém mais pode estar entre o casal. E Satanás, o nosso inimigo, sempre vai usar situações. Ignore, esteja em constante vigilância e honre esse pacto. Assim, os dois precisam ajudar-se mutuamente. Aqui tem outro fator para que um não se sobrecarregue e pense em desistir da relação porque um dos cônjuges não cumpre seu papel na relação. Aqui tem um fator importante.
quando um não cumpre o seu trabalho, a sua parte. Tem mulher que precisa trabalhar fora de casa e dentro de casa, porque o marido está constantemente desempregado, constantemente desmotivado, ou vice-versa. Tem homem que trabalha, aí ele chega em casa, ele tem que fazer todo o trabalho da casa, porque a mulher não fez, porque estava cansada, estava estressada. Gente, se essas coisas acontecerem na relação, um dos dois vai se sobrecarregar e vai se frustrar muito. Agora, se cada um cumpre a sua parte, aí essas duas pessoas estão andando juntas. É muito importante saber que andar junto é não sobrecarregar o outro, mas é cada um cumprir a sua parte para que possam, sim, estar realizados e cumprir também o seu papel na relação. Certo? Encerramos aqui o capítulo do casamento. Guarda essa frase. Uma só carne, duas cabeças. Terá que haver mudança de hábitos. E os hábitos precisa ser trabalhado a mente. Primeiro muda o pensamento, depois muda o hábito. Mudam as palavras, mudam as atitudes. Faça de tudo para viver em paz. Certo? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.